Hoje nós recebemos no estúdio o padre Gildásio Mendes dos Santos, sacerdote salesiano, autor de 28 livros em 3 línguas, pesquisador, jornalista, doutor em mídia digital e ex-conselheiro mundial de comunicação dos salesianos. Não tinha nem roupa para vir aqui hoje fazer uma entrevista dessa, gente. Ele lançou ontem aqui em Araçatuba o livro O Realizador de Sonhos, Dom Luiz Lasanha, uma biografia nova. Obra que resgata a trajetória de um dos líderes mais influentes da missão salesiana na América. E também participa conosco o padre Paulo Vendrame, reitor do Unisalesiano, responsável por convidar o padre Gildásio a escrever essa obra e pela coordenação institucional do lançamento. Então a biografia chega no ano em que marcam 130 anos da morte de Dom Lasanha, destacando seu papel como missionário, educador, inovador e primeiro inspetor salesiano no Brasil. Padre Gildásio, que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado para você, para os ouvintes, é um grande prazer estar aqui na Jovem Pan. E Padre Paulo, é uma honra recebê-lo sempre aqui, viu? A gente gosta muito quando o senhor vem aqui dar uma entrevista para a gente. Muito obrigado, Sueli, meu abraço para vocês que trabalham aqui no campo da comunicação e também a todos que nos acompanham. Eu vou começar a fazer umas perguntas para o padre Gildásio e a gente já volta aqui a conversar. É o primeiro livro para você de presente. Ah, muito obrigada, Jonathan. Coloca aqui para mim, ó. Já tô. Olha que lindo livro, linda capa, né? Muito obrigada, viu? Antes da gente falar do livro, padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente com um currículo desse. Quando o padre Paulo vem, eu já me sinto assim um pouco, falo, nossa, eu tenho tanto a melhorar nessa vida, gente. Eu preciso tanto estudar mais, que é um homem tão inteligente, um homem tão culto e ao mesmo tempo tão simpático, humilde. Aí vem o senhor também com esse currículo aqui. Conta um pouquinho pra gente quem é o padre Gildásio. Bem, eu sou salesiano, sacerdote, como o padre Paulo. E nasci no Espírito Santo, minha família é mineira, fiz meus estudos de filosofia e teologia no Brasil, depois eu girei um pouco o mundo, fui para a Inglaterra, Estados Unidos 7 anos, mestrado e doutorado, depois Itália, depois eu fui inspetor e chanceler do Uni, e depois eu fui para Roma, onde eu fiquei no Conselho Geral dos Salesianos. Então tem bastante caminho feito. E quantos livros? 20, esse é o 28º, para o 29º. Em várias línguas, porque eu escrevo em inglês, italiano e português. Bom, depois dessa eu vou até encerrar a entrevista e vou ali chorar. Não, mas você fala bem, entendeu? Isso padre, é tô brincando. Muito obrigada, viu, por estar aqui, porque realmente é um currículo, olha, invejável, né? E como que foi como que essa sua experiência influenciou esse seu trabalho como escritor e esse olhar para a missão salesiana? Bem, primeiramente, eu sempre fui uma artista na família, música, teatro, aprendemos na vida salesiana, e eu gosto de compor, tocar, escrever música, e percebi que a arte caminha junto com a tecnologia, tá bom? Então, quando eu fui fazer meu doutorado, eu trabalhei exatamente o que tem a ver a música com o mundo virtual, o que tem a ver o teatro com o mundo da imersão, que fala no mundo virtual, como é que tem a ver a pintura com TikTok. Então eu fui fazendo uma comparação. Então a base de tudo é a arte. E aí o padre Paulo olhou e falou assim, alguém precisa escrever uma nova biografia do Dom Luiz Lasanha. E aí é ele escolheu a dedo ali, né, padre? Pois é, nos encontramos em Roma em abril, quando eu estive lá no funeral do Papa Francisco. E o padre Gildásio morava ainda lá em Roma. E como vivemos contemporâneos na formação, terminando esse serviço que ele prestou na congregação no mundo inteiro no campo da comunicação, ele veio morar aqui em Araçatuba. E nós já estávamos com esse horizonte de celebração de 130 anos do Dom Luiz Lasanha, que dá o nome à presença salesiana em Araçatuba. Nas nossas crônicas salesianas, nós encontramos um escrito de 1949. O inspetor da época disse: esta presença nova em Araçatuba terá como patrono Dom Luiz Lasanha, intrépido missionário, um homem de um grande coração salesiano e que foi o fundador da missão salesiana. Ele acompanhou primeiro grupo de missionários até Cuiabá, né, pelo caminho do Rio Paraguai, Rio São Lourenço, Rio Cuiabá. Depois implantou antes o carisma de Dom Bosco no Uruguai, no Brasil, desde que os salesianos chegaram lá em Niterói em 1883, Dom Bosco ainda vivia, e implantou também o carisma no Paraguai. Tanto é que aqui no Brasil temos o colégio dedicado a ele, colégio tradicional nosso aqui, salesiano, Dom Luiz Lasanha, e também em Assunção, no Paraguai, Monsenhor Lasanha.
E ele conviveu com Dom Bosco, ouviu os sonhos missionários de Dom Bosco e foi escolhido a dedo para levar o carisma de Dom Bosco, a educação e evangelização, o amor à juventude, criando oportunidades aqui nesta região sul da América. E o Padre Judásio, com a chegada aqui em Araçatuba, disse: é a pessoa ideal. E eu propus, ele com alegria pensou, depois aceitou, pesquisou e saiu esse livro entusiasmante sobre a vida e sobre a personalidade, sobre os valores de Dom Luiz Lasanha. Muito bem, esse livro foi escrito rapidamente, inclusive, né? Como é que você sabe? 21 dias. Ontem o jornalista Jornalista, né? Jornalista, né, padre? 21 dias, porque eu li e depois eu entrei com tudo, não? Eu escrevi umas 10 horas por dia, 8 horas por dia. E fez em 21 dias? Foi em 21 dias. Depois teve um tempo a revisão. Inclusive o Padre Paulo me ajudou, porque foi o seguinte, muito texto eu traduzi do italiano, porque eu fui nos originais. E tradução não é simples. E como eu trabalhei muito a língua italiana, estou chegando agora no Brasil também, não é que meu português estava 100%. Então ele e o grupo foi maravilhoso na revisão. A revisão é importante também. Eu tinha entendido inicialmente que o senhor era italiano, ainda perguntei pra Monique, assessora de imprensa, eu falei assim, mas ele fala bem português? Ela falou assim, fala muito bem, mandou um vídeo, eu falei, mas ele é brasileiro. Exatamente. Tava achando que ele era italiano. Estou aprendendo bem o português ainda, viu? O senhor fala muito bem, parabéns, está bem fluente. Padre, e você fez esse convite porque existiu uma lacuna nessa questão da... Porque existem outras biografias de Dom Luiz Lasanha, faltava alguma coisa ali? A última biografia... Ou muita coisa, no caso. Foi escrito pelo Padre Gino, que trabalhou aqui nos anos 80, anos 90. E tinha 30 anos, foi no centenário da morte de Dom Luiz Lasanha. Então, passados esses 30 anos, nós pensamos em fazer uma nova biografia. Inicialmente, íamos compilar aquilo que já existia. Mas com a chegada do Padre Judásio, e como a gente sabe que ele é um pesquisador, e ele pensou esses valores da liderança, que ele poderia até compartilhar alguns valores que ele descreveu muito bem aqui. E para quem ele escreveu esse livro, eu penso que ficou um trabalho de uma qualidade assim impecável e entusiasmante ao mesmo tempo. O senhor vai falar sobre isso, mas o senhor vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque certo. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e a gente nem entrou ainda em detalhes específicos desse livro e da vida de Dom Luiz Lasanha, porque a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Nós estamos recebendo aqui o padre Gildásio, o padre Paulo Vendrame, eles vieram falar sobre o livro O Realizador de Sonhos, Dom Luiz Lasanha, uma biografia nova. Tem muita coisa interessante, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais cresce no país? Fale com a Piona Consórcios e seja parceiro em Embracon. Apoio em negociações, comissões robustas e você sendo dono do seu próprio negócio. Ligue 18-3624-1855. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional, uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Jovem Pan Araçatuba 104,3.
Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7 horas e 36 minutos, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba, eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio do meu colega jornalista Jonathan Alves, que neste momento está passando aqui atrás de mim para pegar um cafezinho para os nossos convidados de hoje. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook, canal no YouTube Suelen Giron. Lembrando, reforçando você que está guiando o seu veículo, nada de tocar no celular. Quando você parar o seu carro, aí você vai lá, acessa o YouTube, Facebook, entra ali, manda uma mensagem pra gente, porque a gente gosta muito dessa interação com o nosso ouvinte, mas contribua para um trânsito seguro, tá? Combinado? Nada de pegar no celular enquanto você está dirigindo. Agora são 7h37, vamos continuar a nossa entrevista de hoje.
nós estamos recebendo aqui hoje o padre Gildásio Mendes dos Santos e o padre Paulo Vendrame. Eles vieram para falar sobre o lançamento da nova biografia que resgata o legado de Dom Luiz Lasanha. E no primeiro bloco eles começaram contando como surgiu essa ideia do livro, por que eles resolveram escrever uma parte da história de Dom Luiz Lasanha que ainda não tinha sido registrada oficialmente. E agora a gente entra no aspecto de que tem muita coisa interessante, né? Eu não li o livro ainda, acabei de ganhar aqui um exemplar, não tá autografado, eu quero um autógrafo depois, tá bom? Mas eu já li bastante sobre o livro e realmente Dom Luiz Lasanha foi uma personalidade peculiar, né? Grande personalidade. Agora é importante, né, Sueli? Para quem que eu escrevi esse livro? O seu ouvinte agora que estão escutando, ontem eu estava lá no Uni com todos os nossos coordenadores, classe política, etc. Também fiz o lançamento lá no Colégio Dom Luiz Lasanha. Esse livro é para o político, o economista, para o jovem empresário, para a mãe, para o pai, para o profissional dos diversos ramos. Então, qual foi a ideia com o Padre Paulo? Por que biografia? Por que não falar sobre a filosofia de Dom Lasanha? Porque nós estamos hoje, o Uni Salesiano, nosso Salesiano, formando lideranças. Nós queremos formar líderes para todos os campos. Então, a ideia foi o seguinte, para hoje dar uma mensagem, não basta a palavra, tem que dar exemplos, correto? Então, o exemplo. Então, a biografia é para contar a vida, o testemunho. Inclusive, desculpe me interrompê-lo, como Jesus fazia, né? Exatamente. Então, nós partimos disso. Não vamos falar da ideia de Dom Luiz Lasanha. Vamos dizer como é que ele viveu, como é que ele trabalhou, como é que ele amou, como é que ele inovou. Então, é uma biografia de um testemunho concreto, real, e que foi depois que foi registrado. Então, o livro vai falar disso aí. E você está querendo saber o que é, né? O Paulo já mexeu aí dizendo o que o Lasanha ensina para a liderança de hoje. É porque ele era um padre com uma liderança, um sacerdote com uma liderança muito forte. E ele, a gente pode dizer praticamente que ele era um empreendedor também, né? Exatamente, essa é a palavra boa, empreendedor. O senhor quer falar, Padre Paulo, sobre essa... Porque essa ideia foi sua, né? Então, nós tivemos a ideia justamente por causa da celebração do ano de hoje e por termos o Colégio Dom Lasanha aqui em Araçatuba, muito conhecido pelo nome, mas às vezes as pessoas não conhecem quem foi Dom Lasanha. Eu também fui ex-aluno, estudei aí na minha adolescência, no Colégio Salesiano, e penso que foi muito oportuno esse resgate, porque a figura dele é entusiasmante, a resiliência que ele teve diante das dificuldades encontradas, a capacidade de comunicação, a capacidade de agregar grupos de pessoas em prol da educação da juventude, da evangelização, e de ter um coração profundamente sintonizado com o coração de Dom Bosco. O Padre Gildásio expressou isso muito bem, dizendo que Dom Lasanha é o Dom Bosco da América. Ele não só transplantou, mas implantou o estilo salesiano de educação, que no final do século XIX era um estilo realmente novo, uma novidade, uma educação que se faz presente, uma educação que abre possibilidades, que traz qualidade e que traz oportunidade para o mundo juvenil. Então tudo isso eu penso que resume um pouquinho o coração grandioso desse padre, bispo, e que foi assim o grande missionário salesiano no Brasil, no Uruguai e no Paraguai. Durante essa pesquisa, teve algo que chamou a atenção e que surpreendeu o senhor? Surpreenderam nessa busca e falar, nossa, mas isso aqui é impressionante realmente? Sim. Olhando eu pesquisei as cartas dele, ele escrevia muito, porque ele era italiano, saiu da Itália, lá do Piemonte, do norte, e veio para o Uruguai, Montevidéu. Você imagina, ele não sabia espanhol, e primeira vez que ele veio de navio, então ele chega, tem vários aspectos. Um deles que chama a atenção é como Lasanha, um homem inteligentíssimo, bom, chega no Uruguai e começa a cativar os jovens, através da música, do teatro, através da amizade, do oratório. Então, uma coisa que chamou a atenção, naquele período, nós estamos falando aqui de 1800 e... Dom Bosco morreu em 1888, ele estava aqui em 1880, 1881, 82, 90. Isto é, como naquela época um padre de batina cativava os jovens, sem usar as redes sociais, sem usar as técnicas de hoje. Então, Lasanha, o homem que cativa, que conquista, e vai
a partir daí, criando liderança e criando uma rede de cooperação para trabalhar juntos. Você imagina o Lasanha produzindo vinho com jovens lá em Vila Colón, em Montevidéu, fazendo teatro, música, e depois abrindo escolas, universidades, etc. Eu li que ele introduziu ciências, tecnologia, artes, ofícios nos colégios salesianos muito antes disso se tornar uma tendência educacional, exatamente, né? E esse legado, como que ele se conecta com os desafios da educação atual, Padre Paulo? Eu penso assim, um homem que tinha um espírito científico, né? Ele, quando recém-ordenado, Dom Bosco, como o Padre Eudásio muito bem descreve, o convida para fazer curso na Universidade Pública de Turim. E ele, quando chega no Uruguai, também quando acompanha os salesianos em Cuiabá, ele incentiva a criação de observatório meteorológico. O primeiro observatório que registra índice pluviométrico no centro-oeste do Brasil foi no Colégio de São Gonçalo, em Cuiabá, fundado em 1894. Né? E então ele sempre teve esse espírito empreendedor, a ciência como um instrumento fundamental de conhecimento e desenvolvimento. E a juventude que olha para o futuro, né? Então esse coração que soube amar e também criar oportunidades. Infelizmente ele faleceu muito cedo, ele faleceu com 45 anos de um acidente. Muito jovem. Muito jovem, de um acidente de trem aqui próximo a Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando estava indo com um grupo de irmãs salesianas e de salesianos para Ouro Preto e Cachoeira do Campo. E nessa manhã, dia 6 de novembro de 1895, apenas 2 anos de bispo, um bispo novo da América, salesiano que estava assim, desbravando esse imenso Brasil de oportunidades. Ele sofre então esse acidente e termina de maneira trágica a sua vida. Mas o legado que ele deixa é um legado grandioso e que nós nos inspiramos nele, nesses valores que o Padre Eudásio está descrevendo aqui. Nos inspiramos nele para enfrentar os desafios que também nos circundam hoje. Quando a gente ouve a biografia dele, tudo que ele conquistou, a gente imagina que ele faleceu bem velhinho, né? Que ele fez tudo isso ao longo de uma vida ali, até os 90 e poucos anos, mas ele foi bastante intenso. E essas cartas foram mais de 200. O que elas revelam sobre ele, sobre o homem por trás do missionário? É uma boa pergunta, Suelen. Ele era muito afetivo, era uma pessoa assim de muito coração. Então você imagina, ele aqui, Dom Bosco, que é o santo fundador do Salesiano na Itália. Então ele começa assim, como aqui, ó. Dá um livro aqui, Paulo, por gentileza, aqui. Então ele escreve assim: meu querido pai Dom Bosco, te escrevo aqui com essa caneta, não com meu coração pulsando de saudade por ti, que é um pai amoroso. Estou aqui trabalhando. Essa semana, Dom Bosco, nós conseguimos. Aí vai uma lista. Nós conseguimos um terreno novo. E eu falei com o presidente, nós reunimos mais de 100 jovens, iniciamos as escolas profissionais. E aí Dom Bosco escreve para ele, olha aqui que frase, eu coloquei aqui atrás do livro uma frase que Dom Bosco. Então Dom Bosco escreve para ele: meu querido Dom Lasanha, olhe cada coisa com os próprios olhos, esteja em todos os lugares, fale com todos os seus dependentes, eis a chave de todo bem. Então chamou muita atenção essa correspondência de um santo e um filho, que é o Lasanha, falando de como educar, entendeu? Isso é uma coisa muito bonita. E de uma maneira que não é fria. Às vezes, quando a gente vê alguém que é muito intelectual, muito estudioso, a gente tende a pensar que essa pessoa, sendo sacerdote ou não, vai ser uma pessoa mais fechada, mais austera. E não era o caso dele. Exatamente. Você tocou num ponto que está no livro aí. Tá? Porque no tempo que ele vivia, era uma sociedade muito conservadora. Você imagina que um dia ele vai jogar bola com os meninos de batina, todo mundo olha, nossa, o Lasanha está jogando bola. Então o que perpassa no livro, que é para os dias de hoje? Se você quiser ser líder, você tem que ser humano. Se você quer educar, você tem que ter coração. Se você quer ter autoridade na sua família, como vô, como avó, você tem que amar. Isto é, Lasanha disse bem claro, quem não tem condição de estabelecer relação humana não consegue ser humano e não consegue ser líder. É o que nós precisamos hoje, não é mesmo? No mundo digital da tecnologia, você não pode ser simplesmente um robô. O robô tem seu valor, tem que ser gente.
E é o que nos diferencia, inclusive, da inteligência artificial e dos robôs, né? E a gente percebe também que essa questão da gente tentar parecer um robô, da gente não poder errar, da gente ter que ser muito frio, tem causado, inclusive, adoecimento de muita gente, né? A gente percebe que esse distanciamento à rede social, a tecnologia, ela ajuda muito, não tem dúvida, mas ela precisa ser utilizada da forma certa, porque às vezes a gente esquece do olhar nos olhos, do lembrar que tem uma pessoa por trás ali daquele profissional, daquela empresa que também é feita por pessoas, que a gente sente, a gente tem as nossas emoções, nossos sentimentos, e isso parece que agora está sendo retomado, que a gente tinha esquecido disso, né? Acho que você pode escrever um capítulo, viu? Tá bom, gostei do tema, tá bem lasanha, viu, né? Muito obrigada, acho que eu vou ler esse livro bem rápido também. Vai nessa linha, você falou, e o Padre Paulo já tocou bem no assunto, né? O Padre Paulo tá ficando também um expert em lasanha, viu? Nesses dias todos, né, Paulo? Não, porque é isso, veja bem, o que nós estamos resgatando? Você fala assim, por que o UNE está lançando um livro? Não é para lançar um livro, olha como que o padre era bonzinho, olha, não, nós estamos trazendo pessoas que viveram valores para hoje. Qual é o problema na política de hoje? Às vezes, eu falava ontem, Lasanha tinha uma ideia, ele concretizava em um mês o projeto. Ele dizia assim, vamos construir uma escola? Vem, vamos lá? Dinheiro, organização, fazia. Ia para outra cidade, vamos abrir outra escola, isto é, a arte de fazer, concretizar, sem burocracia. Segunda coisa, não fazer uma coisa, isto é, criar um mundo de uma política onde você promete, mas não leva em consideração as pessoas. Ele ia, então, trabalhar com os indígenas, trabalhar com os pobres, os doentes, os sofredores. Então, Lasanha é um líder para os dias de hoje. Hoje a gente fala assim, mas o Zuckerberg é o líder do mundo digital, porque o Elon Musk é o homem do X e do futuro. São líderes de hoje, mas os líderes de hoje precisam do coração, por exemplo, de um Lasanha, que amava. E depois, é interessante que o Lasanha, ele chegou na Uruguai sem dinheiro, não tinha nada. E quando morreu não tinha nada. Tudo que ele fez para os outros. Um exemplo, né? Um exemplo, exatamente. Os senhores falaram sobre Dom Bosco. Acredito que seja importante até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, para quem não é católico ou para quem é católico, mas não entende tanto a importância dele também, porque o Dom Lasanha, ele escreveu as cartas para Dom Bosco, ele tinha essa relação com ele. Acho que tem um tempinho para a gente explicar rapidamente quem foi ele também e a relação dele com a missão salesiana. Então, Dom Bosco foi aquele que nos instituiu enquanto congregação religiosa, enquanto educadores. Ele foi um padre do começo do século XIX, morreu na segunda metade de 1888, e ele está entre os grandes santos fundadores da igreja, porque ele soube acolher os jovens que viviam na periferia de Turim. Ele viveu em plena Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial que prometia uma qualidade de vida, de oportunidade, e a grande migração do mundo rural para o mundo urbano. E esses jovens chegavam, eram explorados, sobretudo nos canteiros de obras, e Dom Bosco começa então, foi um primeiro educador e santo que exigiu contrato de trabalho com seus jovens, para que eles tivessem um tempo de trabalho, mas um tempo de estudo, porque ele via que o estudo era a grande ferramenta para transformar a vida deles. Depois, uma profunda abertura à solidariedade. Dom Bosco viveu uma pandemia também, a cólera no norte da Itália, e ele enfrentou solidariamente com os seus jovens o atendimento, né? Nós vivemos a experiência dessa pandemia, quantos que se refugiaram, e Dom Bosco não se refugiou, ele se refugiou no sentido de cuidar sim da saúde, mas também enfrentou com solidariedade os seus jovens. Então ele dizia, eu quero vê-los felizes hoje, no futuro e na vida eterna. Então era alguém que olhava a questão social, educacional, com a perspectiva do transcendente. E ele então cria com um grupo dos seus jovens que cresceram com ele, né, que ele acolheu no chamado oratório, e ele deseja, através dos sonhos, levar essa experiência vivida em Turim para o mundo inteiro. Por isso ele cria esse grupo com os salesianos e depois vai enviando pelo mundo para abrir outras presenças. E os próprios, por exemplo, Dom João Bosco tem cartas trocadas com a princesa Isabel, com Dom Pedro II. Então ele tinha muito relacionamento e muitas solicitações de abertura de presença salesiana em todas as partes do mundo. E ele queria também atingir povos que não conheciam o Evangelho, não conheciam Jesus Cristo.
que são os povos originários, que os indígenas, na linguagem do século XIX, né? E ele também via, e Lasanha, ao chegar no Mato Grosso, ele também tinha esse horizonte de que os salesianos pudessem, de fato, como logo em seguida iniciar o seu trabalho missionário com os povos Bororos, depois Chavante e outros povos da região. Então Dom Bosco fez uma experiência intensa com os jovens da sua época e quis que essa experiência se replicasse ao longo do tempo com a família salesiana e em todos os lugares, como nós estamos hoje, em mais de 140 países. Ele conseguiu, então, fazer isso, inclusive formar novos líderes. Ele, com a liderança dele, formou novos líderes, como Dom Luiz Lasanha, por exemplo. Exato. A gente diz assim, Dom Bosco sonhava e os salesianos realizavam, né? Por isso é que o realizador de sonhos é justamente o sonho de Dom Bosco, né? Ele que compreendeu e que levou adiante, que realizou uma missão iniciada lá, que ele viveu como menino de 11 anos, quando saiu da própria família e foi viver no ambiente salesiano. E teve algo que o senhor falou, padre, que eu achei muito interessante, que a gente pode trazer. Ele era bom de networking também, né? Algo sim, que se fala muito hoje em dia, que é necessário para todo empresário, todo empreendedor. Aliás, qualquer profissional precisa ter uma boa rede de contatos. Ele também tinha dele, né? Exato. Dom Bosco, ele soube se fazer ajudar, criar equipe. Inclusive, uma grande auxiliar de Dom Bosco foi a sua mãe, chamada Mamãe Margarida, que vivia vivia no sítio, na região rural de Turim, e ele a chama quando ele começa a acolher esses jovens. E ela é considerada a mãe da família salesiana. Inclusive, muitos elementos do sistema educativo de Dom Bosco, que tem traços muito femininos, hoje estudando, se sabe que foi a origem da mãe de Dom Bosco, né? Ela foi a grande mãe também, apesar da grande maioria daquela época não ter estudo, não sabia ler e escrever, mas tinha uma grande sabedoria, né? E sabia educar o jovem, tocar o coração e transformar as vidas. E ele então atrás, né? Porque a mãe de um santo também é uma santa, ela o educou na fé. E ele então traz a mãe também para viver no oratório, e ela vive até os últimos dias da sua vida, ajudando, trabalhando duro, né? Como era próprio do italiano no século XIX, e também trazendo esse olhar feminino da mama na educação da juventude. Ai, que lindo, né? Bom, eu já estou super curiosa aqui para ler o livro sobre o Dom Luiz Lasanha. E para a gente encerrar, como as pessoas podem encontrar o livro, como elas podem adquirir, onde elas encontram, quanto custa? Vamos dar o serviço agora para quem está ouvindo a gente, que eu tenho certeza que também estão bem interessadas nessa história, tanto pelo lado espiritual, como também pelo lado empreendedor de Dom Luiz Lasanha. Aqueles que desejarem o livro, nós estamos ofertando lá no Colégio Salesiano e também no Unisalesiano. Essa primeira edição foi de fato assim, um presente para nossos 130 anos de Dom Lasanha. Então, vocês, sobretudo os ex-alunos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan, os pais, as famílias, enfim, os empresários, políticos, o livro está à disposição. Tá? Então é só procurar na portaria do Colégio Salesiano na Custódia de Almeida ou lá no Unisalesiano, que nós teremos imenso prazer em compartilhar esse estudo bonito das fontes históricas que o Padre Judásio nos presenteou. É só retirar o livro? Pode procurar lá e a gente vai ofertar. Nesse primeiro momento está sendo assim. De graça, não precisa pagar nada nesse primeiro momento. Se alguém quiser, o preço de custo dele é de R$30 que nós estamos ofertando. A gente fala assim, dá uma ajuda de custo lá para a capela, porque eu não sei se vocês têm passado lá em frente à capela, nós estamos com reformas e no dia 24, agora um outro assunto, nós vamos inaugurar um campanário marcando 50 anos da capela. E um dos sinos que foi fundido em homenagem, porque cada sino tem o seu patrono, um dos sinos é dedicado a Dom Luiz Lasanha, nos 130 anos da sua morte. Então vai badalar e conclamar o povo à oração da região do Colégio Salesiano a partir da noite do Natal. Também um sino dedicado ao nosso patrono São Domingos Sávio, que é o patrono da capela, depois a Lasanha, aos mártires do Mato Grosso, Rodolfo Lunquembai e Simão Bororo, e também um dedicado ao Papa Francisco, que proclamou esse ano o ano da esperança. Então são 4 sinos que serão colocados lá. E a gente pede, se alguém puder e quiser, que faça a sua oferta em favor desta obra das reformas da nossa capela, que está com um jardim novo, uma entrada nova e um novo campanário. O Padre Paulo está se referindo à capela que fica ali na Custódia de Almeida com a Rua Humaitá. Exatamente. Vai ficar muito bonito, por sinal. Aquela obra lá já dá para a gente perceber que vai dar uma
uma renovada ali, né? É uma igreja moderna, né? Que ela começou em 1976. Então, para marcar esses 50 anos e de tantas pessoas que utilizam lá, é uma capela auditório, a gente quer fazer esse gesto. E na escolha, na fundição dos sinos, nós criamos um patrono para cada um deles. Serão 4 sinos e a gente sabe que o sino traz alegria, traz consolo, conclama o povo. Então, aqueles que quiserem nesse momento ajudar, o livro está à disposição e faça uma oferta conforme o seu coração para essa causa. Padre Paulo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, parabéns pela iniciativa. Quero agradecer também ao Padre Gildásio por ter escrito esse livro, ter compartilhado, ter estudado e resgatado essa história tão necessária para a gente compreender esse legado e também nos inspirar. Muito bem, saudação a todos e o autógrafo para vocês. Ah, tá bom, deixa eu encerrar o jornal, o senhor já autografa aqui para mim. O Jornal da Manhã fica por aqui, se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com o Padre